Muito boa noite, queridos amigos. Estamos aqui de volta em mais um Polêmica Espírita. Esse que é o nosso Polêmica Espíritas número 136. Estamos inicialmente muito bem acompanhados pelo nosso querido Paulo Neto e já também pelo nosso convidado de hoje, o Tadeu Saboia. Então, inicialmente, boa noite, Paulo Neto. Boa noite, Arthur. Boa noite, Tadeu. Boa noite, Cláudio Pegorali, Fernanda. E é isso aí, então. Seja bem-vindo, Tadeu. A casa está às suas ordens e vamos que vamos. Boa noite, boa noite. Obrigado aí, boa noite a todos e obrigado aí pelo convite. É uma honra, um prazer, né? Nós que estamos aí nos estudos espíritas sempre acompanhamos aí os temas do Polêmica e é uma honra poder trazer aí uma colaboração. Maravilha. O Tadeu que vai, inclusive, fazer uma breve apresentação, né? E nos trouxe esse tema aí tão interessante, que, na verdade, o título inteiro, né? Porque o YouTube não aceita, assim, um título um pouquinho maior, é A Doutrina Além da Prateleira Espírita. Como a literatura clássica ajuda a entender a obra de Kardec. Então, como vocês podem ver aí, um tema bastante instigante, bastante interessante, que será desenvolvido aí pelo nosso Tadeu Saboia na noite de hoje. Com você, Tadeu, a palavra, se apresente aí, desejando, já pode iniciar com a sua exposição da noite de hoje. Obrigado, Arthur. Bom, meu nome é Tadeu Saboia, né? Sou aqui de Natal, Rio Grande do Norte. Sou um eterno estudante graduado de filosofia. Sou policial militar aqui e sou espírita desde o berço, né? Desde o berço aí que a gente tem essa paixão aí pelos estudos, por Kardec, né? E a gente se conheceu, Paulo Neto, Arthur, já das antigas, quase do Orkut, Facebook, das discussões aí, sempre muito saudáveis, nem sempre muito Nem saudáveis, sempre. mas O a gente bicho podia ter pegava um às vezes. assunto. Era muito, mas eu aprendi demais, assim, né? Porque não tem um debate que seja feito de forma honesta, né? Que Sim. não traga, de alguma forma, que não colabore com a nossa própria formação, né? Eu deixei um pouquinho de participar dos debates mais acalorados, porque uma vez uma frequentadora que participava de alguns estudos que eu estava ministrando, em um curso, na verdade, especificamente, e ela chegou e falou, caramba, eu não reconheci você ali naquela discussão, você é muito brabo naquela discussão, não, mas eu não estava com raiva não, ela disse, não, mas faz o seguinte, olha como é que Kardec discutia, depois que debatia, né, depois que eu vi os debates de Kardec, assim, numa educação, numa classe, né, numa fineza, assim, até irônico às vezes, né, e muito engraçado em alguns debates, aí eu disse, rapaz, eu preciso melhorar muito na minha capacidade de debate, na argumentação, para chegar nesse nível aí, que é o mínimo que a doutrina merece de nós, né? Pois é, Arthur, eu coloquei esse tema aí porque sobre essa questão da prateleira espírita, na verdade, sobre a estante espírita de livros, né? Nós temos um dado muito interessante, que já é bastante conhecido de todos, que os espíritas são, no nível de escolaridade, cultura, né? Tem um nível maior proporcionalmente, do que todas as outras religiões, né? Então, isso traz para nós uma perspectiva muito boa do ponto de vista dos debates, das discussões, do aprendizado em si. A gente consegue ter muita riqueza. Porém, tem um detalhe, né, o que me chamou a atenção é que indo nas casas aqui no estado, né, e frequentando e fazendo palestras, curso, o que a gente percebe, né, é que do conteúdo das estantes espíritas, né, o conteúdo das estantes espíritas. Então, quando você vê o conteúdo da maioria delas, o que você vai ter ali? Você vai ter muitos livros doutrinários, claro, mas, infelizmente, a qualidade do material, dos livros que estão lá, eles não têm não são selecionados de forma criteriosa, buscando a qualidade, tanto da qualidade do ponto de vista teórico, quanto doutrinário, quanto, inclusive, literário, expressivo, digamos assim, né? Então, você encontra ali, apesar de ser uma prateleira espírita, você encontra muitos livros assim que de espiritismo passam muito longe. Então, isso traz um problema que, desde a antiguidade, a gente os literatos e os grandes pensadores já sabiam disso, né? Que a literatura de qualidade, ela enriquece a nossa inteligência, ela aumenta a nossa inteligência.
né? A inteligência no sentido que eu estou falando aqui, no sentido bem, bem específico, né? A nossa capacidade de aprender a realidade, de captar a realidade como ela é, né? Então, uma pessoa muito inteligente é aquela que consegue ter uma noção de realidade é, bem, bem, bem clara, bem objetiva e que esteja de acordo com as coisas como elas acontecem, né? É diferente, por exemplo, do alienado, né? O alienado é aquele que vê, que olha a realidade e não enxerga nada praticamente, né? E o que a gente tinha, né? A gente, todos os grandes pensadores, eles tinham uma cultura literária enorme. Todos. Não teve um que não tivesse uma cultura literária. Mas que cultura literária? Qual era a fonte de informação, a fonte de formação literária que eles tinham? Era era altíssima qualidade, né? De altíssima qualidade. A quantidade, o acesso era muito menor. Por exemplo, né, os gregos, inclusive Sócrates, Platão, Aristóteles, eles não tinham acesso aos livros como a gente tem hoje, mas eles tinham acesso à Ilíada, né, à Odisseia, ao teatro grego. Não era escrito, mas era falado, era contado histórias, e aquilo foi formando o que a gente chama de imaginário, né, que é aquele conjunto de figuras, informações, histórias, vivências que você vai escutando, para que a gente pudesse ter aquela maravilha que foi a filosofia grega, né? Aquilo só foi possível por causa da formação literária. Então, o que a gente tem no movimento espírita como um todo, não todo mundo, mas como um todo, é que essa formação literária do espírita, ela, apesar de ter muita literatura, muito mais do que o normal no Brasil, mas ela, infelizmente, é de baixíssima qualidade. É de baixíssima qualidade. Ah, Tadeu, como é que eu vou saber que é de baixíssima qualidade? Basta você entrar em algum tema, em alguma discussão que vai exigir um horizonte de consciência, né, maior ou mais detalhado de qualquer assunto, e você vê que as pessoas elas ficam presas, elas não conseguem sair de uma redoma ali de ideias, e principalmente a gente sabe, né, as ideologias, elas no Brasil teve uma influência muito grande, né, e essas ideologias foram, digamos assim, minando essa capacidade do espírito de olhar mais além. E a gente vê que isso é realmente uma deficiência, né, no sentido de não conseguir perceber essa qualidade. Então, quando você entra numa biblioteca espírita, né, e você não vê livros da literatura universal e de qualidade, né, sei lá, tem Mortimer Adler lá, né, que fala dos 100 livros, né, que você precisa ler, né? Você não encontra você não encontra nenhuma dessa literatura de qualidade na biblioteca espírita. Então, isso é uma falha gravíssima, né? Muito grande. Então, a gente tem que, eu acho isso um alerta para que a gente possa entrar aí nessa polêmica, né, nessa visão da importância que a gente tem de dar um passo atrás, né? Não, a gente está lendo bem, mas está lendo o quê, né? Dá um passo atrás, vamos selecionar agora o que a gente está lendo nos nossos clubes de livros espíritas, nos nossos filmes espíritas que a gente está vendo, né? O que a gente está escolhendo para poder debater os temas. Isso é bem complicado, né? Perfeito. Realmente é algo que muitos têm se apercebido, né? E o que você... E assim, dentro dessa perspectiva atual, né? Dessa situação, melhor dizendo, atual, o que você acha que poderia ser feito para que essa situação melhorasse? Bom, se ficar alguma dúvida, por exemplo, em relação a isso que a gente está falando, um exemplo que eu tenho muito, muito claro é, por exemplo, né, a pessoa ela tem a ideia formada de mundo espiritual, e aí vocês já debateram bastante sobre isso aqui, né? Tem debates bastante interessantes, né? Talvez o Paulo Neto tem uma das obras que mais são honestas em relação a essa discussão sobre as colônias espirituais, a realidade do mundo espiritual e assim por diante, né? Porque ele não analisou com paixão como a gente vê as discussões por aí, né? O cara fica tão apaixonado por aquela ideia ali que ele não consegue pensar mais em nada, né? Então ele fica ali meio que bitolado e, assim, quem está nesse movimento de fidelidade doutrinária, digamos assim, né, volta a Kardec e tal, a gente sabe a dificuldade que é tentar explicar para estas pessoas algumas realidades que Kardec fala que estão fora daquele conjunto de ideias trazidas por André Luiz, então, e por outros autores também. Mas o fato é que, quando você vai, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem corriqueiro, né, que já passei várias vezes, né, sobre isso. Quando a pessoa fala assim no centro espírita, ó, eu queria pelo menos passar menos anos no umbral, né?
Assim, porque André Luiz passou não sei quantos. Então, assim, meu sonho é passar menos. Então, eu estou trabalhando aqui na Terra para poder passar menos tempo lá. Às vezes, sei lá, passamos uns 4 anos ali lambendo uma laminha, né, na minha caverninha ali, talvez, né, sem tantos gritos desesperados, ou coisa assim. E aí, quando eu trago, por exemplo, um tema interessante, que é, por exemplo, o senhor Sanson, dito por Kardec, né, em que ele tinha uma vida comum, né, uma vida tranquila, e não era um santo, mas também não era um psicopata, uma pessoa ruim. E quando ele desencarna, o processo de desencarne dele é muito interessante. Por quê? Porque ele, se fosse no sistema atual da doutrina, na visão atual, ele seria um espírito superior. Porque ele desencarna e já tem uma consciência assim, impressionante poucas horas depois, o que denota, né, um certo grau de espiritualização rapidamente no mundo espiritual. Tanto é que Kardec chega a escrever, né? A gente não deve ficar pensando quando a gente voltar para a Terra, né? Ou quanto tempo eu vou passar na Terra. Tem que pensar assim, eu vou trabalhar a minha moralidade, as minhas virtudes hoje de tal forma que eu não tenha mais que voltar para a Terra e reencarne no mundo feliz. Então, veja, enquanto Kardec fala de uma emancipação e dá exemplos, né, de pessoas comuns que ele conhecia, que desencarnaram e diziam, como todo o livro Céu e Inferno, na parte dos espíritos felizes, ali você pode ver que ele não está colocando a maioria lá, ele não está colocando espíritos superiores, não. Está colocando bons espíritos que tiveram vidas de sacrifício, tudo bem, mas não era aquela santidade que a gente idealiza, né? Então, veja, a diferença desse horizonte de consciência, quando a pessoa fica bitolada por uma ideia de que passar menos anos no umbral, porque André Luiz passou 8, eu, né, vou passar 50. E a ideia de Kardec de nem sequer reencarnar no mundo inferior como o nosso, né, o mundo de provas e expiações. Vai para o mundo melhor, cara, trabalha para ir para o mundo melhor. Exato. E quando a gente fala isso, a pessoa fala assim, por que você está falando, cara? Ela não consegue alcançar essa possibilidade, porque ela não tem experiência de leitura, de vivência, né, porque C.S. Lewis diz o seguinte, né? Quem lê literatura a literatura faz você viver 1000 vidas. A literatura faz você viver 1000 vidas. A nossa vida, a nossa encarnação, ela é muito curta para que a gente possa ter uma quantidade de experiências, de vivências reais, de vivências que coloquem o nosso ser nessa vivência de uma forma muito ampla. Todos nós somos restritos às nossas condições. Né? E as nossas condições não vão dar experiências para nós, né, profundas e que nos dê uma noção do que é a vida em vários graus de dificuldades, de crimes, de virtudes e assim por diante. Então, o que a gente faz? A gente vai para a literatura. Eu não tenho condições de viver a vida de um assassino, mas eu posso ler lá Crime e Castigo, de Dostoiévski, onde eu vou ver um jovem normal, né, em que ele vai cometer um crime, ele vai matar uma senhora. Então, como é que é essa vivência de ser um assassino? Como é que eu vou saber como é? E pela capacidade, pela grande gênio literário dele, ele consegue fazer com que você não só leia, mas você vivencie o que é a mente de um assassino. Então ele mata, ele acha que vai dar tudo certo, mas no momento que ele mata, ele já se arrepende. E agora? Eu vou te esconder tudo, mas ele não consegue esconder. Aí vem a luta da consciência, que somos nós. Ele não está falando do criminoso, ele está falando da gente quando comete um erro e passa a ficar sendo cobrado. A consciência dele fica cobrando ele o tempo inteiro. Ele acha que está sendo perseguido, ele acha que alguém vai pegar ele. Um grande personagem disso aí é o investigador do assassinato, né? Que trabalha numa parte psicológica ele não força, né, o personagem a confessar, mas ele trabalha na consciência dele. Olha, isso não se faz, é um crime. Blá, blá. E no final tem a redenção dele, tem a queda, ele confessa e ele vai ter a redenção. Então, quando você tem acesso a um livro como esse, Crime e Castigo, ou pode ser Os Demônios, ou qualquer outro, o que é que você vê? Você percebe o quanto, na verdade, aquilo é rico para uma experiência nos meus erros. Percebe? Então, quando a gente tem essa vivência, essa possibilidade que a literatura proporciona, a gente vai crescer na nossa capacidade que a gente chama de consciência moral. Né? Uma consciência moral. Eu consigo agora, de forma mais clara, saber o que é que um crime causa. Porque uma coisa é você ler um livro de filosofia, um livro de ética. Você pega lá, sei lá, ética de como, ou pega a própria doutrina espírita no Evangelho. Você vê ali as definições de virtude, definição de caridade no Livro dos Espíritos, definição do que é ser feliz. E quando você vai lendo definições, perceba,
não é a mesma coisa de você vivenciar uma coisa daquela. Uma situação virtuosa, um sacrifício, por exemplo, para alguém que está precisando, né? Abrir mão de alguma coisa sem pensar em nada em troca. Aí quando você lê, por exemplo, a vida de um santo, né? Você vê Santo Padre Pio de Petrutina, o São Tomás de Aquino, ou Santo Agostinho, por exemplo. A gente vê a obra de Santo Agostinho, conhece-te a ti mesmo, mas espera aí. Uma coisa é a questão 919 e 919A do Livro dos Espíritos, onde Santo Agostinho faz aquela descrição maravilhosa ali do que é o conhece-te a ti mesmo, essa ferramenta para melhoria, para transformação do ser humano. Outra coisa é quando você lê as Confissões de Santo Agostinho, que é um escritor espetacular, e ele mostra toda hora como é que ele faz esse conhece-te a ti mesmo. Nossa. Como é que é o exame de consciência que ele diz lá, e essa outra parte espetacular, né? Porque Santo Agostinho, que tem o maior livro sobre confissões e sobre conhece a ti mesmo da história, que é as Confissões, ele vem na doutrina espírita e fala sobre este assunto naquele fenomenal item, cara. Isso é um negócio assim que às vezes a pessoa não percebe, né? Como isso é um espetáculo histórico, filosófico, assim, que quem gosta de filosofia, quem gosta de histórias, sabe que isso não tem como ter sido por acaso ou alguém que enganou sendo Santo Agostinho. Tem que ser Santo Agostinho falando aquilo. E quando você lê as Confissões, o que é que você tem? Você tem acesso à vivência de Santo Agostinho, de como era. Ele diz assim, rapaz, eu tenho um negócio na minha consciência que eu deixei minha mãe lá no porto esperando, fui tomar cachaça, né? E só voltei no outro dia para escutar uma palestra, né, sobre o cristianismo, e ele fala da dor que foi aquilo, né? Assim, eu roubei uma manga, pulei no muro e não comi a manga, né? Roubei a manga e não comi. Então ele fala desses dramas. Então o que é que eu falo? Aonde eu posso passar e vamos voltar a ter acesso a essa literatura? Então o que é que eu faço, por exemplo? A pessoa fala, Tadeu, vá lá no centro e vamos falar sobre, vamos fazer uma leitura acompanhada, né? Isso é uma coisa espetacular, né? Você pega um livro, vai ler com as pessoas e comentando aqui, porque a grande literatura tem camadas, né? Um livro peba desse, desculpa, Paulo Coelho, desculpa, você pega uma literatura aí sem qualidade, aí você pega, ela é uma coisa estanque, superficial, ela é aquela mesma historinha, bonitinha, bababá, né? Quando você pega um livro de qualidade, com grande literatura, sei lá, Senhor dos Anéis, né? Onde você pega aquela camada de significados que Tolkien colocou ali sobre virtude, sobre cristianismo, que ao mesmo tempo é Jesus representado de três formas, a majestade, o sacerdote. Então, assim, é um negócio espetacular e muito cheio de camadas. Aí a pessoa fala assim, vai lá no centro para a gente falar sobre um tema, escolha um livro para falar. Aí as pessoas dizem, André Luiz, né? Emmanuel, que tem, desses aí, sinceramente, né? A gente ainda consegue ter uma qualidade neles, mas as pessoas não gostam muito de ler, porque são muito grossos, né, não sei o quê, tem aquela historinha, melhor aquelas conversinhas curtinhas ali. Então, quando a pessoa me chama, eu não escolho esses livros, eu vou na literatura clássica. Então, por exemplo, um livro que eu adoro trabalhar e que é muito bom, porque é uma novela curtinha, né, digamos assim, é A Morte de Ivan Ilitch, de Tolstói. Né? A Morte de Ivan Ilitch é um conto, cara, que é um espetáculo. Por que esse conto é tão espírita, né? E por que eu posso aproveitar ele tanto na casa espírita? Porque ele fala de uma pessoa que ele está vendo ele morto, né? Assim, praticamente no momento da morte dele, e ele vai ver, porque na mente de Ivan Ilitch, quando ele morre, ele é uma pessoa virtuosa, né? Ele é um cara de sucesso, ele tem a família, e aí ele fica assim, eu quero ouvir o que as pessoas têm que falar de mim. Só que quando ele vai ouvir o que as pessoas falam dele, ele fica altamente decepcionado. No momento de revisão da consciência e da vida dele, né? E aí, quando ele vai morrer, ele vê tudo o que ele fez de errado, que ele não tinha consciência. Então, quando você pega esse livro e você trabalha ele como um livro espírita, né? Não é um livro espírita, mas eu digo que é o livro não espírita mais espírita que existe. O cara que ele vai avaliar a vida dele, para saber como vai ser a vida dele no mundo espiritual. Então, quando um autor que não é espírita, ele traz essa ideia para nós, ela vai despertar em nós uma riqueza de conteúdo enorme, de vivência. Quando você faz isso aí, você começa a olhar, porque a gente tem mania de fechar-se numa bolha espírita, numa bolha de centro espírita, de mediunidade na casa espírita, do espírita bonzinho no centro espírita, e não ver as coisas como um mundo espírita. Eu gosto de Olavo de Carvalho porque ele diz assim, né? Se nós somos espíritos imortais, nós não seremos espíritos amanhã, nós somos imortais agora.
Então eu tenho que viver a minha imortalidade hoje, que é a coisa mais valiosa que a gente tem, né? Então, o que esse livro traz? Eu tenho que olhar o mundo, as histórias, como histórias que trazem ensinamentos espíritas. Existem histórias muito mais ricas do que a nossa literatura, desculpa, mas é verdade. É a pura verdade. Quando você lê o Dante, né? Cara, a Divina Comédia, sobre as experiências no mundo espiritual, correlacionadas aos erros que a gente comete aqui, que coisa mais... Platão, outro livro que eu gosto muito de usar de Platão, e que inclusive o Eric, né, tem um estudo sobre Platão com a doutrina espírita, ele até fez o convite, porque o Fédon lá, cara, é o quê? É Platão explicando como é a vida espiritual. E é altamente kardecista, é altamente doutrinário, não tem nada praticamente que você tire daquele livro ali, né, que tem aí seus 2.500 anos e que não esteja na doutrina, cara. É um negócio impressionante, inclusive do ponto de vista que a Kardec mais acha importante, que é do ponto de vista moral. Moral. Então, quando você pega um livro desse e traz para a casa espírita, você está enriquecendo essa visão das pessoas e fazendo com que elas vão para essa literatura, tenham acesso a ela para enriquecer sua própria visão do que é a doutrina espírita. E aí, o que a gente vê no final, né? A valorização de Kardec. Kardec não é para o centro espírita, Kardec não é para o desenvolvimento mediúnico, Kardec não é para o meu debate sobre... Kardec é para todos os momentos. Doutrina espírita é para tudo na vida da gente. Eu tenho que integrar a doutrina espírita na minha vida. Eu não tenho que selecionar onde eu vou usar a doutrina. Né? E aí, se eu não tiver esse horizonte de consciência, se eu não tiver essa amplificação das possibilidades, a literatura fala de possibilidades, o que é possível viver. Né? Se eu não tenho condições de fazer isso, então eu vou reduzir a doutrina espírita e vou virar um espírita carola. Um espírita de centro espírita. Um espírita de cesta básica, né? O cara vai ficar só caridade, cesta básica. O que é que você faz? Eu dou o passe ali só e depois. Não, depois aí, inclusive é bom na sexta-feira, porque na sexta-feira toma o passe e já vai para gandaia a sexta, sábado, domingo. Aí se a gente não tiver essa amplificação aí do horizonte de consciência, né? Paulo, alguma pergunta, consideração? Eu percebo um problema sério no movimento espírita. Sim. É a questão das pessoas não estudarem os autores espíritas clássicos, tipo Gabriel Delane, Leon Denis, Ernesto Pozano, Gustavo Gelé. Você percebe isso também ou só eu percebo isso? Pois é. Então, eu vou dar uma apimentada no que você falou. Além de eu perceber isso, que as pessoas não leem, quando elas tentam ler, olha só, elas não leem, fato. Isso que você falou é fato. Eles não vão para os... Inclusive, a gente perdeu, eu não sei onde está. Se algum de vocês souberem aí, coloque aqui no canal, que tem uma audiência muito boa. Aonde está os autores espíritas clássicos? Aquele site onde você baixava... Eu sei. Não, foi ele hackeado. Ar, tá lá, ele voltou o ar. Não, ele tá fora do ar, cara. Não. Voltou? Voltou. Meu amigo, essa notícia... Tinha sido hackeado. Tinha sido hackeado, ficou um tempo fora do ar, mas ele tá no ar. Cara, eu fiquei desesperado com isso aí, cara. Por quê? Porque aquele site tem acesso a esses autores maravilhosos que a gente... clássicos espíritas. Então nós temos o primeiro problema, é fato, não leem esses autores, que são tão importantes para a formação doutrinária, né, que a gente vai ter a visão, inclusive, às vezes contrária a Kardec, mas que são honestamente colocadas num erro, por exemplo, argumentativo, ou de sequência lógica, né, mas que foi honesto, é diferente de algumas coisas que tem hoje, que o cara desonestamente coloca uma ideia sem seguir um raciocínio. Isso é desonestidade intelectual, cara. E o que a gente vê aí de muitos autores hoje em dia é isso aí. Então, não leem, essa é a primeira coisa. Quando leem, não absorvem. Olha a gravidade que é isso aí. Né? E terceiro, quando tentam ler, eles dizem que é difícil. Então, qual é o problema que está tendo aí? Né? Está tendo aí o problema da base para que a pessoa possa entender isso. Na minha opinião, nenhum estudante de filosofia ou de ciências, de uma forma geral, ele poderia ir direto na ciência, na doutrina, porque ele precisa dessa base de vivência que a literatura dá. Então, às vezes a pessoa não está entendendo Kant, tá? Eu tenho uma grande dificuldade em Kant, né? Porque na universidade, Kant é talvez o mais difícil de todos os autores, mas ele só é difícil porque a gente está lendo em português, na tradução do alemão.
para o português. Tem um professor meu que diz, você quer entender Kant bem fácil? Não aprenda alemão e livre na língua. Aí, acontece com Kardec do mesmo jeito, né? Então a gente tem essa dificuldade linguística, mas que todo mundo que pudesse ter uma experiência literária por algum tempo, uma base boa literária, ele tinha muito mais facilidade de entender esses livros doutrinários, que a gente costuma dizer de livros mais difíceis, né? Então, inclusive, o Olavo de Carvalho diz outra coisa interessante. Ele fala assim, ó, aluno meu, antes da filosofia, ele tem que passar 2 anos estudando literatura. Não estudando pelos analistas literários, pelos críticos, lendo a literatura. Inclusive, ele dizia assim, tem um professor meu que dizia assim, professor pós-doc em Platão, né, em filosofia antiga, ele falava assim, ó, não leia Platão, os diálogos de Platão, pelos olhos dos filósofos. Não leia, não faça isso, não vale, sei lá, você não vai ler um filósofo antes, que é um especialista em Platão, não leia meu livro sobre Platão, analisando Platão. Vai lá, lê os diálogos, como Platão... Qual era a ideia de Platão nos diálogos? Era diálogo. Ele pega Sócrates, ele usa o diálogo, porque o diálogo, a conversa, ela é a melhor maneira de criar raízes de experiências reais. Então, antes do cara entender a doutrina de Platão, a doutrina esquecida de Platão, o que estava por trás das linhas, lê como se fosse uma história, uma conversa entre amigos. Quando você cria essa base, parece que cai assim as escamas dos seus olhos, né? Porque você vai ter mais condições de ter acesso àqueles raciocínios lógicos. Então, antes de ir para o... Isso é um pensamento simples, que qualquer criança faz isso. Antes de formação abstrata, o que é abstrato? É aquilo que eu não consigo, na realidade, formar especificamente, né? Então, eu consigo muito bem saber o que é uma mesa. A mesa é uma coisa objetiva, real, né? Mas se eu falar sobre o amor, o amor já é abstrato. Se eu for criar o conceito de amor, eu só vou conseguir pôr analogias, que geralmente é através de histórias. Criança sabe disso. Eu primeiro conto histórias para as crianças. Eu não vou chegar para a criança e vou falar sobre abstração de não confie em pessoas estranhas. Ela não confia em pessoas estranhas. Ninguém começa assim para uma criança. Você vai contar a história da Chapeuzinho Vermelho. Olha, Chapeuzinho Vermelho, ela andava por ali e apareceu um lobo. E ela confiou no lobo. E o lobo comeu ela e a vovó. Meu Deus, que coisa horrível. Inclusive nos contos, né, dos irmãos Green é terrível a história. Mas aí o Walt Disney conseguiu fazer aquela beleza. Beleza, ficou legal. Então você vai ali na Chapeuzinho Vermelho porque você conta o que é real, você conta uma história, e aí você depois parte para o abstrato. Qual o problema, Paulo Neto, que eu vejo? A maioria das pessoas vão direto no abstrato. Elas não têm experiência de leitura, elas não têm vivência, né? Um cara que tem uma vivência maior de vida, ele consegue entender esses conceitos. Mas um jovem, alguém que... E o que é pior, ou que já tenha sido contaminado ideologicamente, com algumas ideologias por aí, ele não vai ler uma linha. E se ele entender, ele vai entender errado. Porque ele não tem a base, que é a base estrutural, que é a realidade, que é o olhar para a realidade de forma... Em filosofia acontece uma coisa interessante, Paulo. Filosofia é um curso fácil de entrar no vestibular. Na minha época era vestibular, né? Agora é o Enem. É fácil de entrar no Enem, uma notinha lá embaixo, né? Então aqui na UFRN são 80 vagas, né? 40 no primeiro semestre, 40 no segundo semestre. E o interessante é ver que todo mundo que não passa em outra coisa bota filosofia. Você bota filosofia, que não passei em nada mesmo, vou aqui da filosofia. Aí a turma começa com 40, né? 40 alunos ali, lotada a turma, não dá um mês. Você reduz ali para 10, sem brincadeira. Sim. Por quê? Porque o cara nunca leu nada a vida inteira. Tanto é que a nota dele foi horrível, a nota da redação foi horrível, nem faz redação sem ler. Sem ter uma bagagem de literatura. E aí, quando ele chega em filosofia, ele vai pegar textos. Em filosofia, o cara não vai passar questionário. O professor já chega, bota as questões da prova no primeiro dia. Isso aqui está questão da prova, podem estudar aí. E diz assim, ó, próxima semana é uma avaliação sobre o prolegômenos de Kant. Cara, que diabo é quando o cara vai ler um livrinho dessa grossura assim? Porém, você passa em cada parágrafo, você passa uma semana. Então, esses jovens, eles não conseguem. E quem fica lá são os experientes. É um médico, é um advogado no final de carreira, é o cara da Petrobras. Por quê? Porque essas pessoas têm vivência. E já conseguem atingir esse nível de abstração porque ele já tem essa experiência. Nós, que somos boizinhos, nós somos novinhos, né? A gente vai para a literatura porque a gente não teve acesso ainda a essa saber só de experiência feita, como diz Camões, né? Da vivência. Então, tem esses 3 níveis aí de problema, viu, Paulo Neto, que eu acho que
não leem, quando lê entender errado, ou não conseguem ler porque tentam, até tentam, mas não conseguem porque não atingem o nível de, é, de abstração que é necessário. Só um detalhe sobre isso, tá? Que esses autores espíritas clássicos não são difíceis de ler, tá? Não. A maioria não são difíceis de ler. Não são difíceis. Se você pega Kardec é o espetáculo da expressividade. Né? Assim, um cara que só podia ter uma cultura. Você vê que Kardec está escrevendo um artigo, ele vai colocando referências o tempo inteiro ali, de uma cultura impressionante. Né? E por que ele era assim? Porque essa era a realidade de Paris, da Europa do século XIX. Por que você vê que o cara que é russo lá, né? Esqueci o nome dele, que escreve um caso desmaterializado. Alexander Zakov, por exemplo. Você pega lá um Alexander. Por que Alexander Zakov e o Kizar russo conseguem ler a doutrina espírita e até fazer uma visita lá a Kardec? Né? Não sei nem se ele visitou. Dizem as más línguas que ele chegou a receber a visita do Kizar russo. Né? Mas o fato é o seguinte: que como é que eles conseguiram aprender aquilo ali, a doutrina espírita? Por que o Livro dos Espíritos fez aquele sucesso enorme no lançamento? Porque as pessoas tinham essa base literária naturalmente. Eles liam muita literatura, e era literatura de alta qualidade que eles liam. Né? Então eles tinham isso. Kardec, ele como quer escrever para industrial, para dona de casa, ele quer escrever para as pessoas que não... Ele sabia que não tinha toda essa cultura, mas tinha muito mais cultura do que qualquer brasileiro hoje em dia. Né? O que acontece? Ele escreve de forma espetacularmente fácil. Assim, é uma coisa impressionante a capacidade que Kardec tem. E você só adquire isso, lembrando, através de um grande embasamento cultural. Você tem que ter uma bagagem cultural enorme para você transformar temas abstratos em uma linguagem simples. Não é qualquer um que faz isso. E Kardec tem essa capacidade, e muitos desses escritores, Gabriel Delany é outro que consegue fazer isso de forma espetacular. O cara que sentou no colo de Kardec ali, Kardec fazendo previsões para ele, né? Então, você vê que aquela formação cultural que ele tem ali é uma coisa impressionante. Né? Então, eu vejo essa disparidade. Nós temos um acesso a uma literatura técnica fácil, né? Acessível, mas a gente não consegue aproveitar isso porque a gente tem uma certa preguiça. Não é a preguiça, é falta de força, na verdade, uma certa falta de força intelectual, né? Uma força cognitiva, digamos assim. Você não consegue ter essa força de parar ali. Qual o problema de você parar num parágrafo? É maravilhoso isso, você parar num parágrafo de Kardec ali, e você passar uma semana lendo um parágrafo, e a cada leitura a coisa fica mais rica. Pega lá, eu pego o Evangelho, leio ali as mensagens do Consolador Prometido. Cara, você pode passar um mês lendo aquilo ali. Não é quantidade, mas é sua capacidade de se esforçar para tirar o máximo dali, né? Isso as pessoas hoje em dia têm muita dificuldade, muita dificuldade. E essa falta de leitura já cria obstáculo para certas coisas que a gente coloca. Né? Por exemplo, você falou mais ou menos a questão das colônias. A gente tem uma pesquisa sobre colônia e meu leque é grande, não é? Eu não foco só em Kardec. Né? Uhum. E aí eu tenho aí um destaque. Vamos esquecer os autores clássicos, né? Porque esse pessoal não conhece mesmo. Né? Não conhece mesmo, vamos deixar eles falar. Mas Herculano Pires, que é considerado a sumidade do movimento espírita, ele avaliza as colônias espirituais. Ele questiona os detalhes que o André Luiz colocou. Aí quando você cita o Herculano Pires, ele não serve. Para outras coisas ele serve. Para isso, para a colônia não serve. Ah, meu amigo, é difícil, né? Pois é. E veja que quando você vai falar dessa incoerência, da falta de critério, a gente vê que aí está embutido uma questão da relativização da verdade que a gente está vivenciando como ideologia. Uhum. Percebe? E não tem outro remédio melhor contra essa idiotização. Não idiota no sentido vulgar, mas no sentido aquele do idiota, né? Idios, igual, né? Aquele cara mediano ali que não consegue sair daquilo ali. Então, essa idiotia causada pelas ideologias, uma delas é essa, né? Que é a relativização da verdade. Ora, se eu não tenho verdade, eu não tenho critério. Então eu posso escolher usar o critério para uma coisa e não usar para outra. Então, essa seletividade, é lógico que ela é incoerente. Então, qualquer pesquisador, ele precisa, no mínimo, de você ter uma coerência lógica, né? E você ter critérios de avaliação. Assumir um critério, vai com ele até o fim. Não é o que Kardec fazia?
não é o que Herculano Pires fazia, ele era altamente coerente. Um cara, outro exemplo que você deu maravilhoso é Herculano Pires, um cara de uma cultura literária enorme. Enorme, né? Ninguém escreve poema como ele escrevia se não tem uma cultura literária de poemas enorme. Ninguém escreve os romances, né? Os Três Caminhos de Hecate, que é maravilhoso aquele livro ali, né? Tem que ter cultura grega para saber quem danado é Hecate, que Três Caminhos era esse, o que ele consegue fazer um romance moderno sobre isso aí. Então, por que as pessoas se surpreendem com Herculano Pires? Caramba, Deolino Amorim, por que você se surpreende com desses monstros do espiritismo que passaram por nós, intelectuais espíritas? Por quê? Porque eles tinham uma alta bagagem literária. E isso fazia com que eles tivessem essa capacidade de transformar esses conceitos naquilo que... E tinha a visão. Então, quando o cara diz assim, rapaz, Kardec sabe do que está falando, Herculano, né? Eu respeito por quê? Porque ele sabia o que é que precisava de cultura para poder falar aquilo que Kardec falou. Né? Porque toda vez que um autor ele fala algo, ele precisa saber muito mais coisas para poder falar aquilo ali. Então, quando a gente vê a profundidade, a riqueza do que Kardec falava, eu só posso pensar uma coisa, meu irmão, por trás ali tinha muita coisa, tem muita cultura ali por trás para o cara conseguir fazer isso. Do mesmo jeito, Herculano Pires. Ele tem condições de fazer isso. Por isso que ele não tinha problema, porque a gente tem um certo pudor, né? Não. Se eu digo que não tem, vejam, que esse problema não é um problema porque você é um André Luizista ou porque você é um ortodoxo kardecista. Os dois estão com um problema. Aquele que se apega sem conseguir visualizar outra parte, ele está fechado numa bolha, assim como o cara que pode muito bem estar fechado numa bolha de kardecismo errado ali, e ele não está percebendo, quando ele não considera essas nuances, esses detalhes, essas diferenças. E aí quando eu digo, né, como proposta para as casas espíritas, né, façam mais projetos culturais de verdade. Então, por exemplo, aquela questão dos filmes, né, interpretação de filmes espírita na casa espírita. É uma coisa muito saudável. Mas qual é o problema, mais uma vez? Curadoria. Os filmes que as pessoas escolhem para ser filmes, para ser comentado na doutrina, na casa espírita, são filmes de péssima qualidade. Eu nunca vi um cinema espírita de estudo que tivesse filmes de futuro. Filmes de qualidade. E nós temos filmes maravilhosos para discutir espiritualidade. Aí o cara escolhe os piores que falam de espírito, né? Amor Além da Vida, que tem um bocado de troço errado ali, né? Que tem, né? Aquele outro de Up Goldberg lá, eu esqueci o nome, né? O nome do filme. Não é esse tipo de... Porque esses filmes são pequenos, são pobres, culturalmente falando. Vai pegar um livro bom, um filme bom, por exemplo, um espetáculo fala de espiritualidade. Pega o Rei Leão. Lindo, lindo. O Rei Leão, espetacular em vários sentidos, morais, fidelidade, fé em Deus, retorno, né? O retorno do leãozinho que deixa de ser leão, é o homem que deixa de ser homem, que deixa de ter uma perspectiva espiritual maior e vai comer inseto, né? Com um porco, e junto com um animal comendo inseto, um leão, né? Comendo inseto, ele é rei, mas ele se rebaixa pelas suas escolhas, mas só que vem um sacerdote, né, e vai mostrar o pai, quando ele olha para o pai dele, né, olhe para Deus e veja o que Deus fez para você, volta para a sua espiritualidade, e ele volta para a espiritualidade, vai enfrentar uma luta pelo bem, com sacrifício. Então, olha que coisa espetacular você analisar isso. Aí você pega o filme, os filmes que não têm futuro, e até um preconceito, lançaram um filme agora brasileiro espetacular, que é A Oficina do Diabo. Mas é um filme feito por católicos. Então não entra no centro espírita. Não, tem muito catolicismo ali. A empresa é católica, é uma empresa conservadora, né, o Brasil Paralelo, então eu não vou ler. Cara, veja do ponto de vista de obsessão. Aquele filme é espetacular para você fazer um estudo num grupo de estudo que trabalha com desobsessão. Então, como é que os obsessores trabalham? Eles são um bocado de abestalhado, que não sabem de nada? Não, no filme mostra a hierarquia, organização, tem um ensinando ao outro como é, eles não agem assim de uma vez, como é que ele age? Ele vai devagarinho, como os pseudo-sábios, né? Vão lá. Então, esses links que é possível fazer com esse filme, a escolha do cara, você quer voltar para ter uma vida ou você quer ir para o mundo espiritual para ser com tudo que você fez? No final do filme, tem um spoiler aí que o cara escolhe a vida espiritual. Olha só que coisa para trabalhar. Ele elegeu hierarquicamente a vida espiritual em vez de escolher a vida material. Né? Uma escolha espírita. Uma escolha espírita.
Então, quando a gente percebe essas possibilidades, né, tudo bem, não é para sempre ver filme chato e ficar feito um louco analisando a parte simbólica de todos os filmes, né, cara? Assistindo filme com a família, isso aqui significa, assistindo Mulan e isso aqui significa tal coisa, isso aqui não é para entrar nessa neura aí, né? Vai assistindo os filmes, mas vai colocando filme de qualidade. Nas leituras, não deixa de ler os livros que você gosta de Violeta na Janela, gosta de Gasparetto, continua, mas de vez em quando coloca um livro de qualidade. Coloca uma literatura boa, coloca lá Odisseia, coloca lá Teatro Grego, coloca Dante, coloca Don Quixote, Ana Karenina, bota tantos. Esse mês, só por uma experiência pessoal, né? Esse mês eu reli um livro que eu tinha esquecido o quanto ele tinha me impactado, e que é Madame Bovary, que é de Flaubert. Esse livro, ele é um livro que não era para fazer sucesso, né? Porque ele fala da história de um médico de interior com a esposa dele, que a esposa trai ele. Parece que seria só isso. Mas lá tem uma cena, Paulo, que é um negócio brutal, que pode ser feito para estudo da doutrina espírita, por exemplo, né? Uhum. Que é Flaubert descrevendo, desde o instante em que ela decide se matar, ela tomar o veneno e a agonia da morte dela. E as consequências depois que ela se mata. Uhum. Cara, é uma coisa que você não tem como não ser tocado pelo sofrimento do que é um suicídio por veneno. Ele descreve o efeito do veneno, o marido dela desesperado, as pessoas, a filhinha dela chorando. Meu amigo, é um negócio que você vai lendo, meu Deus, não é um filme de terror, não é um livro de terror. Sim, é um livro de realidade da vida. As pessoas estão fazendo aquilo hoje. Estão passando exatamente por aquela agonia, o drama da família sendo vivenciado ali. Então, você percebe que aquilo marca você, porque você sabe que aquilo é uma possibilidade tão real que acontece hoje. As pessoas estão fazendo isso. E a capacidade literária de Flaubert, né, que consegue fazer com que você praticamente visualize aquilo que está acontecendo. Então, imagine num grupo de estudo você poder, pessoas que têm, sei lá, uma certa predisposição ao suicídio, você vai ler esse livro aí e comentar com elas, é um chamamento. Olha só o que vai acontecer com a família, o cara morre, a filha é abandonada, então fica com todas essas situações difíceis. Eu acho que o meu, será que foi o meu ou foi? Não, é o Arthur que está tentando entrar e deu problema. Sim. Ele pegou toda a área lá. Opa. Ele tomou conta da área lá, cara, não teve jeito, não. O Tadeu, você está falando que lê um livro, né? Que você já tinha lido lá atrás. E eu tenho como hábito de reler os livros sempre, né? Da codificação. E eu já estou talvez na quarta leitura da coleção da Revista Espírita. Sim. Cara, também é uma coisa que eu não paro de ler também. Não tem lógica. Você fala assim, meu Deus, como é que eu passei por cima disso? Não tem lógica, o negócio tá na cara. Entendeu? Aí eu achei uma frase que você está falando de Kardec na Revista Espírita de 1859, mês de julho. Eu vou ler só para você. A frase não é muito grande, não. Então, Kardec é o seguinte, num certo ponto, né? Ele fala assim, mas meu julgamento não poderia ser um critério infalível. Ponto e vírgula. O assentimento que encontrei numa multidão de pessoas mais esclarecidas do que eu é, para mim, uma primeira garantia. Encontro uma outra, não menos preponderante, no caráter das comunicações que me fizeram desde que eu me ocupo com o espiritismo. Ô, cara, já pensou o Kardec falando que eu tinha opinião dos outros? Cara, é espetacular isso aí. Porque você tá me falando demais. Isso e na minha cabeça só vem Aristóteles, porque a pessoa fala assim, o espiritismo é muito platônico, né, e tal, e não. Eu concordo em partes, né, em partes eu acho que é um pouquinho de ignorância em relação a Aristóteles, principalmente na metafísica ali, que é altamente coerente com a doutrina, né, na verdade coerente com qualquer ciência. E lá na metafísica, Aristóteles fala uma coisa interessante, ele diz, para estudos que nós não temos conhecimento algum, sei lá, você vai estudar uma plantinha que ninguém nunca estudou, né? O que você tem que ver primeiro? Você tem que coletar o saber dos mais antigos, dos mais sábios. É igual, cara, porque é o primeiro critério do cara. Se eu não tenho para onde ir, eu vou perguntar a quem sabe. A quem sabe? Eu tenho que perguntar. Aí depois, o que é que eu vou fazer? A partir daquele
conhecimento, eu vou começar a cruzar as informações para poder, através dessa dialética, desse diálogo entre as informações, desse cruzamento de informações, eu vá filtrando ali o que fica da opinião desse sábio. Não é para seguir a opinião dos sábios de forma cega. Não é isso que Kardec está falando e nem é isso que Aristóteles falou. Mas o que eles estão falando é ter essa humildade, que aí Hugo de São Vito diz uma coisa interessante, ele tem conselhos para o seu discípulo, né? E o primeiro conselho do modo de aprender e estudar, o nome do livro dele. E o Hugo de São Vito diz o seguinte, ó, primeira coisa que eu tenho que dizer para você, e se você não fizer isso, não adianta você estudar nada, é humildade. Primeiro critério de qualquer estudo é humildade. E Kardec tinha isso de uma forma, assim, ele era radical em relação à humildade, tá? Ele era radical, inclusive com aquela mudança que ele faz, né, de inserir lá a possessão na Revista Espírita, tendo dito que a possessão não era um processo obsessivo lá no Livro dos Médiuns, né? E aí depois, por que ele fez aquilo? É exatamente a execução disso que você acabou de ler. Foi o que ele viu que fatos se apresentaram, a Morzine lá, né? Na epidemia do Monte das Saboias, né? Então, e muitos outros casos que estava muito parecido com a descrição da possessão dos autores estudiosos até do catolicismo. Aí ele faz o quê? Ele vai se prender ao que ele disse por orgulho? Não. Ele vai e muda, sabe? Eu realmente encontrei. Eu fui lá na Saboia, inclusive, minha família fica muito triste, né? Que eu disse, rapaz, olha que alegria. Minha família é praticamente toda espírita, né? Eu digo, olha, a nossa família participa da codificação. É mesmo como essa? É uma epidemia demoníaca. Do Ducado de Saboia. Né? Então, quando ele entra em contato com esses fatos, ele absorve sem nenhum problema, sem dor na consciência, sem nada. Esse caso da possessão, para mim, é um dos casos mais interessantes em relação ao estudo de Kardec em relação à codificação. Por quê? Na verdade, Kardec não mudou de ideia, não. Sim, sim. Ele mudou a opinião dos espíritos, cara. Os espíritos falaram que não havia possessão. E ele falou, não, tem sim. Eu encontrei o caso que é possessão. Sim. Aí começaram, não, sim. Aí, deu para entender? É muito mais, vamos dizer assim, grave do que se tivesse mudando de ideia. Ele muda uma informação, uma orientação, os espíritos passaram. É isso que no movimento espírita eles não entendem. O fato tem que prevalecer sobre a teoria. E quem fala não sou eu, é Kardec que fala. Sim. Então, por exemplo, é o caso. Não existe animais da erraticidade. Aí tem o relato da aparição da comunicação, comunicação pode falar, né? Manifestação melhor. Da cadelia mica, você lembra? Não sei se você lembra desse caso. E ele falando, ó, isso aqui vem provar que pode haver espíritos animais na erraticidade. Mas é um caso só, eu não posso tomar daqui uma opinião definitiva. Deu para entender? Aqui no movimento hoje, ó, Kardec falou que não tem, ponto, morreu aí. É bem assim, cara, não dá. É difícil, muito difícil. Mas assim, eu sempre digo para incentivar as pessoas, né? Cara, faça o seguinte, porque a gente tem uma dificuldade ainda, né, em relação a estudos, né? Praticamente, não sei se na região de vocês é assim, mas aqui é sempre a mesma crise de participantes de estudos. Sim. Né, assim, o chamamento de todos os centros, praticamente, essa questão do estudo, porque o brasileiro colocou uma pecha no estudo ali, de ser uma coisa ruim, por causa da nossa formação colegial, universitária, né, cara, me libertei, de quê? Dos estudos, porque eu me formei, né, então eu quero dizer que é uma libertação, porque eu terminei o 2º grau, me libertei dessa tortura que é, né, e quando a gente fala do estudo da doutrina espírita, ele não se enquadra nisso aí, né, na verdade, por exemplo, o movimento católico no Brasil ele está vindo muito forte. Uma coisa que os estudos das estatísticas sobre a diminuição da quantidade de espíritas, ele não levou muito isso em consideração. O investimento que de 50 anos para trás os católicos fizeram uma autocrítica em relação às suas práticas e ensinos, como ensinar, né? O catolicismo ele passou por uma grande reformulação de 50 anos para cá, porque eles viram que estavam perdendo para os protestantes muito. Então, nessa batalha, eles fizeram uma autoanálise, criticaram, procuraram alternativas e investiram nessas alternativas intelectuais católicos. Então, o que você viu? Você vê hoje, por exemplo, aqui em Natal, na Igreja do Galo aqui, tem missa tridentina lotada. Cara, não sei porquê, mas é lotada. As pessoas estão lá ouvindo a missa em latim pela experiência espiritual que elas estão tendo.
Eu não tenho como argumentar contra isso, mas isso tem a ver com o investimento que eles fizeram nos estudos da sua base católica. Sabe o que eles disseram? Na verdade, foi até, não sei se foi, acho que foi João Paulo, que chegou a dizer, vamos voltar a estudar São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, que são os pais, vamos estudar Aristóteles, Platão. Católico tem que estudar isso. E eles investiram. Você vê, se você pega aí qualquer curso, Padre Paulo Ricardo, não, pega esse pessoal aí, católico que tem aí, vai olhar os estudos dele, ver se não tem uma base filosófica poderosa. Investiram nisso, né? Porque eles colocaram a ideia de que estudar não só é bom, como é necessário para a formação do católico, formação espiritual. A gente não está nem falando de formação doutrinária, como a gente gosta muito de dizer na doutrina espírita, né? Eu estou falando de formação espiritual, de vida. Então os estudos são importantes nisso. Mas como é que a gente faz com os estudos? A gente torna o estudo uma coisa terrível em muitos cantos. Terrível, sinto muito, mas é verdade. Os instrutores ali, por limitação, seja lá o que for, mas falta recurso didático, falta muito. E as pessoas também não estão acostumadas a ler. Então eu sempre digo para as pessoas, faça o seguinte, me arranje 10 minutos do seu dia. 10 minutos. Eu não estou falando de 1h30, 2 horas. Inclusive, Aristóteles disse que depois de 3 horas ninguém consegue aprender mais nada de estudo. É só 3 horas. E eu concordo plenamente com ele. Já tentei, depois de 1h30, eu já estou vendo estrela de todo jeito, estou entendendo mais nada. Né? Mas o fato é que 10 minutos, não tem esse que não tenha 10 minutos, para você fazer uma leitura de literatura. Se for literatura espírita, continue, mas, como eu falei, um Paulo Neto aqui, né? Coloca ali um livro bom, coloca um Orgulho e Preconceito, coloca umas coisinhas ali de qualidade para poder formar esse imaginário. E você vai ver, todos que fizeram essa experiência comigo, de tanto de separar para o estudo como para a oração, que é outra coisa que o espírita, não sei como os espíritos conseguiram tirar a oração do seu dia, né? Que eu digo assim, cara, separa 10 minutos para ler e 10 minutos para orar todos os dias e para mesmo e vai fazer 10 minutinhos, que é importante no nosso alimento espiritual. As pessoas que têm feito isso têm relatado assim, um entendimento melhor da doutrina, uma vontade maior de estudar. O cara lê 10 minutos e já quer aumentar para 20, porque viu que funciona, né? Aí tá lendo 30, e não é ler hoje e ler daqui a uma semana, eu disse todos os dias. E quem faz isso tem retorno. Não tem. E você vai, mas Tadeu, só 10 minutos, eu não vou conseguir nem ler um livro. Meu filho, se você ler 10 minutos por dia, você em um mês lê um livro de 400 páginas. Né? Você lê um volume da Revista Espírita. Então, são 10 minutos por dia. Só que precisa de constância, precisa de interesse, precisa despertar ali um certo sacrifício que você tem que ter. Não vai começar gostando, não vai começar entendendo tudo. Vai devagarinho. Mas não tem como a gente melhorar a qualidade do nosso movimento espírita, tanto doutrinariamente, como espiritualmente, se a gente não investir nisso aí. Que, volto a dizer, os católicos descobriram, implantaram e conseguiram aumentar agora, no último censo, enquanto a doutrina espírita diminuiu, eles aumentaram a quantidade de católicos em relação a evangélicos, por exemplo, e de forma geral. Porque está tendo essa revivescência. Porque eles estão investindo no estudo, estão investindo na leitura, na formação das pessoas, o que a gente está engolindo. Porque os caras estão falando assim, mas é porque o centro espírita está muito chato, não sei o quê, aí vem na novidade. Não deu certo, tá? Isso aí na Igreja Católica é outra experiência. Novidade, ela pode até ser boa durante um pequeno intervalo de tempo, mas as pessoas buscam estabilidade, as pessoas procuram segurança. Né? Aquele cara motivado que vai uma semana, ele vai por causa da musiquinha do centro, né? Tem até um cantor chamado de Zezo, né, aqui em Natal, até natalense, cantor de seresta, que toda vez que tem no centro um cara tocando a música e atrapalhando ali a harmonia, com um teclado, né, rapaz, já trouxeram os Zezos de Kardec pra cá, né? Então o cara acha que botar um teclado ali é legal e vai fazer as pessoas virem. Elas vão vir, mas muitos vão reclamar daquilo ali, porque elas não estão querendo novidade, né? E a gente tem esse risco aí. Vejam aí a quantidade de doutrinas paralelas aí que estão surgindo, está enlouquecendo o povo na internet aí. Ninguém, como o Paulo, né, falou, ninguém tem critério hoje de avaliar nada, cada um escreve e acha que quer, confundindo opinião com fato, né? O cara não consegue fazer diferença, distinguir um fato de uma opinião, né? E aí sai criando teoria à torta e à direita aí. É impressionante mesmo, né? A coisa está bastante complicada. Então, eu acho que, ao que me parece, eu acho que vocês vão concordar comigo, que isso se dá muito em função do nosso parco nível de escolaridade e também a pouca qualidade da educação brasileira, né? As pessoas lendo menos, então não vão conseguir adentrar esse universo, não é mesmo?
Verdade. Verdade. E pior, quando você. O que acontece? Eu acredito que se, em alguns casos, se a gente for propor algo que você próximo ao que você está falando, aí vão com aquela história. Estão elitizando o movimento espírita. Né? E outra coisa, quem vai propor? Eu, você, Arthur, Feb, sei lá, quem? Não tem jeito, cara. Nós não temos unidade, assim, sabe? Uma hierarquia para começar a passar E as essa coisas, falta de entende? unidade, Herculano já falava, né? Essa falta de Sim. unidade é uma falta de formação doutrinária. Sim. Né? Exato. É falta de unidade, porque quem não tem formação, se cada um começa a falar do que acha, né, sem ter um critério claro do que é, aí não tem discussão. Tem dois trogloditas falando ali, né, gritando um com o outro, e ninguém chega a lugar nenhum. Então, é muito triste ver isso, porque, na verdade, ir por este caminho, que Arthur bem lembrou aí, de uma educação de qualidade, né? O retorno à educação, a educação clássica, né? Ela está voltando com muita força, porque as pessoas... mas como é que pode? Nós temos grandes pensadores da educação, da pedagogia. Como é que esse povo está indo para o homeschooling? Por que esse povo está indo para a educação clássica lá do medieval? É porque, na verdade, isso é o básico do ser humano. A educação de qualidade é aquilo que nos diferencia. Então, não é elitizar, é tirar da brutalidade. Né? Na verdade, é trazer o espírita, o brasileiro, se fosse possível, né, de volta para a civilização. A gente está caminhando para quê? Para a barbárie. É mesmo. Nós estamos caminhando para a barbárie. A gente não consegue distinguir mais simplesmente uma questão moral de certo e errado. Eu não consigo mais saber, né, que matar uma mulher de pancada porque eu não concordo com ela, que ela quer se separar de mim, é uma coisa que virou uma coisa tão corriqueira. Que coisa... não é corriqueiro, é um absurdo a gente ter essa epidemia aí de violência. Mas por quê? Porque nós estamos caminhando para a barbárie. Isso tem tudo a ver com a educação. Então, não seria elitizar, seria trazer de volta a civilização. Né? O mínimo que a gente poderia oferecer às pessoas é essa educação. Né? Pelo menos o convite. Né? Porque, assim, você falou muito bem, quem vai fazer? Né? Assim, como a gente faz isso? Né? Eu acho importante a gente... uma reflexão muito interessante esqueci o nome do autor, minha memória é uma porcaria. Mas o fato é que tem uma autora, né, sobre educação, que ela fala o seguinte: não se preocupe em mudar a educação do mundo. Eu quero mudar a educação do mundo. Quem pensa isso é ideólogo. Né? Ideólogo que pensa em mudar o mundo, mudar as instituições, mudar a sociedade. Um professor, ele tem que pensar em mudar os seus alunos no máximo. Ele não vai mudar a educação de Natal do Rio Grande do Norte inteira. Eu quero mudar e fazer algum sentido na vida dessas 20 alunos aqui do primário. Nessas pessoas aqui que eu quero me preocupar. Né? Porque a gente vai fazendo isso e vai que isso se espalhe. Né? E a nossa obrigação que Deus nos deu é em relação às pessoas do nosso centro. São aquelas 5 pessoas do estudo que eu tenho obrigação de trazer um conteúdo bom para elas. Eu tenho obrigação de trazer um conteúdo coerente doutrinariamente para elas, não tendo muito minha opinião, e sim trazendo o que a espiritualidade superior trouxe, que isso é o que vale, né, em uma boa educação. Então é fazer por essas 5 pessoas que estão ali, ou por essas 50 pessoas que estão frequentando a sua palestra. Eu acho que o nosso trabalho, o nosso foco tem que ser isso aí. Porque se eu for pensar, viu, Paulo, se a gente for pensar demais com você, eu não saio nem de casa. Porque o negócio tá indo de ladeira abaixo, né? Infelizmente, ladeira abaixo. É verdade. Tá. Eu percebo que o Kardec tinha algumas preferências, né? Pelo menos quando a gente vai ver o pensamento dele, muitos alegam uma grande semelhança com alguns pensamentos de Spinoza. Você confirma isso? Como é que você vê essa questão aí? É verdade? Spinoza é um autor que, na verdade, eu tenho uma certa preferência nele na parte da ética, né? Sim. Principalmente na parte da ética. Acho interessante a tentativa que ele fez de procurar um critério ético que não fosse metafísico, cristão, digamos assim, né? Que fosse... Kant também tem essa proposta, né? Encontrar o imperativo categórico, algo que eu possa ensinar sobre moral, que seja objetivo e não dependa dessa formação
clássica, digamos assim, aquela que vem trazendo como costume, que foi sendo experienciado e provado que é bom, né? Ser bom, por quê? Porque o povo que é bom é legal. E ele dizia, não, se você generalizar uma coisa e ela trazer uma consequência ruim, você nem faça isso. Ele tenta... Spinoza tem muito dessa ideia na ética dele, né? Mas eu acho que Kardec, ele não tem uma semelhança com Spinoza no sentido mais particular, mas sim com um movimento, e talvez até um movimento espiritual que estava acontecendo na Europa naquela época, desde o século XVI, né? Veio acontecendo essa mudança de ideia, uma mudança do movimento do pensamento, né? Dos pensadores da França, em especial, e é completamente diferente dos pensadores anglo-saxões em relação a muita coisa, muito diferente, né? O francês, ele trouxe essa, digamos assim, uma certa pitada de paixão, né? Se você vai ler um autor, né, anglo-saxão, um John Stuart Mill, sei lá, você pega esses caras que estão estudando ética, eles são assim uma frieza terrível, assim, é A mais B igual a C, de uma forma... Não, aí os pensadores franceses, Spinoza, Kardec, eles conseguem colocar ali um tempero de coração, digamos assim, eles colocam um coração ali. Então você vê um estudo analítico, mas que tem calor, né? Tem um ziriguidumzinho ali colocado, e que o brasileiro absorveu bastante, inclusive, né? Essa parte francesa, né? Como praticamente nossos pais intelectuais aí, né? Nessa herança para nós. Então, eu acho que Kardec não tem muito... Eu não vejo, realmente eu não consigo ver, talvez por uma limitação, porque eu não tenho estudado o suficiente, mas o fato é que eu vejo muito semelhante vários autores que estão ali naquele círculo de pensamento, mais ou menos como se tivessem encarnado ali, o grupo de espíritos familiares, que encarnaram cada um na sua função ali, mas que tem um pensamento, uma forma de pensar, uma forma, né? Eles foram colocados numa forminha ali de pensar que é muito parecida. Parece que os bolinhos foram feitos ali na forminha e saiu tudo parecidinho, assim, na forma de pensar, com conteúdos formais diferentes, né? O conteúdo formal de cada estudo. Então, eles são diferentes. Mas o caminho que eles trilharam é muito, muito parecido. E vários conseguiram fazer isso ali na França. Né? Muito interessante, né? Realmente essa nossa conversa ia... Né? Se deixar varar. É verdade, é verdade. O que é interessante, é muito bom, né? A gente falar um pouquinho sobre essa parte que nos toca bastante. A gente está lidando no movimento espírita há um bom tempo e a gente ter alternativas, né? A gente ter propostas que possam nos orientar. E assim, infelizmente, eu só consegui essas propostas no movimento fora do movimento espírita. Porque o movimento ele parou ali, principalmente nas instituições maiores aí, cada qual vai responder, né, de acordo com a sua responsabilidade, né, e aqui vai uma crítica sempre, se você vai, quando eu era pequeno, eu participava da evangelização, as propostas pedagógicas eram praticamente iguais a de hoje, né, se eu vou para, sei lá, vamos fazer um curso de passe, assim, é tudo igual, vou fazer um curso de dialogador fraterno, né, então você tem ali uma forminha ali meio limitante, sempre igual. E não deu certo. Em 50 anos, não deu certo. A gente tem que ter essa autocrítica. Não está dando certo. E por que isso não está dando certo? Porque o movimento brasileiro, como movimento, ele é pífio do ponto de vista de influência. Né? E não vou nem falar para os pessoal fora da bolha espírita não escutar, do ponto de vista doutrinário, fraquíssimo também. O que é pior, né? A gente foi para um movimento místico. Eu não sei se era pior o espiritólico da época de Herculano Pires, né? O espírita católico, ou se é o espírita místico e esotérico de hoje em dia. Eu não sei qual o mais... Só sei que tem essa tendência, cara. O cara não consegue... Não é ficar preso à codificação, a Kardec, ao espiritismo. Não é preso, ao contrário. É uma base segura para você fazer qualquer coisa e analisar qualquer coisa. Porque toda ciência é assim. Você não tem um físico que diz assim, não estou nem aí eu quero fazer uma coisa nova, então eu vou ignorar todas as leis de Newton aqui, porque eu quero fazer uma coisa nova. Não foi isso que a gente fez, né? Não é isso, ninguém faz isso, cara. Todo mundo respeita, não é um respeito de assim, Kardec é importante, né? É um respeito de verdade, que é o quê? Eu vou analisar as coisas à luz de Kardec, não preso a Kardec. Né? E aí, se eu não tenho essa proposta, eu não consigo, por exemplo, eu estava vendo uma possibilidade
que o Eric está fazendo, né? De aumentar essas perspectivas de estudo, por exemplo, a justiça, né? A justiça divina no Evangelho, no Livro dos Espíritos, né? Que é interessante, é a que mais responde, mas ela tem muita semelhança com a justiça, o conceito de justiça lá da República de Platão, né? Então, se você não consegue fazer esse link, é porque a gente, na verdade, está preso. Né? Porque Kardec fez isso. Por que Kardec ele gritou aos quatro ventos que a doutrina espírita era uma sequência, né, de um pensamento que vai sendo um pensamento cristão, de leis morais que vão sendo elaboradas através do tempo, com três principais representantes, né, Sócrates e Platão, Jesus e a doutrina espírita. Cara, ele ter feito isso é um chamamento desde o início para nós. Meu filho, ó, olha para trás. Se está com um problema aqui na frente, vamos lá atrás e buscar trazer isso, porque Kardec não teve tempo. Eu tenho certeza que se Kardec tivesse tido tempo, ele tinha feito como ele fez da Gênese, né? Ele fez de forma espetacular, mas ele poderia ter feito mais ali, que ele tinha um conhecimento enorme. Só aquele resumo que ele faz ali, né? Resumo da doutrina platônica sobre, socrática platônica sobre a moralidade e a ética, o que ele faz ali é um negócio brutal, assim, né? Então ele tem que conhecer muito. Tinha que conhecer muito Platão. Ele tem que ter lido muito Platão para poder chegar, para você fazer um resumo de qualquer coisa, meu filho. Você precisa ter estudado aquela coisa um bocado. E aquele resumo que ele faz ali é irrepreensível. Não tem nada. Pode ser o maior estudante, o maior pós-doutor de filosofia antiga, ele não vai encontrar naquele resumo que Kardec fez ali no Evangelho sobre a erro. Não vai encontrar. Né? E tem que ter estudado muito para chegar naquilo ali. E aí a gente tem essa herança. Tem chamamento de Kardec e a gente não faz isso. Então a gente fica realmente sem alternativa. E quando a gente fala sobre isso, é mesmo, o Fé é um livro mais espírita do que. Né? A apologia de Sócrates, quando ele vai dizer que vai morrer, ele é claro, eu vou morrer porque existe o espiritual e lá é melhor do que aqui porque eu fui justo. Pode me matar. Eu não ligo para ele. Não é porque ele não gostava da vida, é porque eu passei a vida inteira buscando essa realização espiritual através da moral, do bem. E eu estou fazendo isso até hoje, porque eles tentam fazer um acordo, né, na condenação de Sócrates. Vamos fazer o seguinte, se tu ficar calado, a gente não te mata, mas é preciso que você fique calado. Você não pode mais ficar ensinando essas coisas, né, essas coisas absurdas que você ensina aqui, que é altamente herético, né, perdendo a juventude. Né, eles, não, eu não posso, porque uma vida que não pode ser falada é uma vida que não merece ser vivida. Então, não tem problema. Eles, mas como é que você tem tanta certeza? Eles, olha só que negócio espírita. É porque o meu daimon não me repreendeu sobre isso. Porque toda vez que eu ia fazer uma coisa errada, ele me falava alguma coisa e me indicava. Então, se eu estou dizendo aqui, confessando isso para vocês, e o meu anjo da guarda, pelo amor de Deus, meu espírito protetor, não me disse nada, é porque eu estou no caminho certo. Cara, alguém que escreve isso há 2.500 anos atrás, e um espírita que lê isso, e ele não consegue fazer uma inferência, então eu não tenho esperança mais de nada. Pode fechar o Livro dos Espíritos aí, pode jogar fora o seu livro, o Livro dos Espíritos todo, e jogue fora que você não entendeu nada do Livro dos Espíritos. É verdade. Bem, pessoal, deixa eu até pedir desculpas a vocês por causa dessas modificações aí de tela. Desde que eu voltei, eu estou tentando consertar isso e o Wave, é bom porque tá bem dinâmico, né? Virou. Tá bem dinâmico. Nunca aconteceu, né, Paulo? Não. Vou ter Deve que ver depois meu, com o meus Zé. fluidos ruins, assim. Isso é alguma coisa automática Eu dele sei aí que faz isso. deve ser alguma influência espiritual negativa. Desde quando Com certeza. Segundo os espíritas místicos, deve ter. Sim. Isso aí, é verdade. A gente tá canalizando alguma coisa de alguma dimensão. Não tá legal essa canalização aí. Estou tentando consertar aqui, mas nem estou mexendo em nada. As modificações estão ocorrendo. E, enfim, né? Estou tentando mexer para ver se... Enfim. Bem, Paulo, já partindo já para os nossos instantes finais, algum comentário, algum outro questionamento? Eu achei muito interessante, porque eu não tenho esse lado filosófico igual o Tadeu tem, e eu achei super interessante essa correlação que ele faz, né, dos autores do passado com hoje. E aí, você lembra que nós estávamos falando mais cedo que
Kardec disse que o espiritismo está no ar. E tá mesmo, qualquer lugar que você pega aí, você, né, principalmente o escritor que tem uma linha espiritualista, ok? O materialista você não vai achar, mas você vai achar muita coisa de doutrina espírita lá no meio, cara. É isso que a gente precisa de talvez mostrar mesmo, sabe? Ó, o autor tal fala assim e tal, fazer esse interesse que você disse aí e ir mostrando a relação dele com a doutrina. Eu acho fantástico isso, cara. Fantástico. E em termos de filme, você falou de um filme aí, ó, eu não sei se você chegou a assistir Avatar, mas o primeiro dele, cara, é lindo, 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 lindo. Eu acho que tem uma relação muito interessante para trabalhar a espiritualidade, sei lá, eu acho que esse filme é fantástico. Pois é, não, tem muitos, rapaz. A quantidade de filmes interessantes para a gente trabalhar é enorme. Basta ter uma visão, assim, de querer trazer algo de interessante para as pessoas e assistir o filme com esse viés simbólico, né? Sim. Procurar pegar você pega o Senhor dos Anéis, né? O Hobbit, Tolkien, por exemplo. Pega lá o Hobbit. Cara, o Hobbit tem muito simbolismo ali espiritual no meio, né? De você sair da sua vida monótona para procurar justiça, para você procurar melhoria, o que é o dragão devorando a riqueza, né? É o orgulho, é a vaidade, né? E assim, eu gosto muito de fazer, porque eu gosto muito de fazer isso com minha filha e até incentivando ela, minhas duas filhas, assim, né? Assistindo. Ela gosta de sei lá, Moana, né? Aí Moana, eu acho que na história de Moana, como criança gosta de ver boas histórias várias vezes, né? Elas naturalmente elas vão pegando essa simbologia, né? O que você acha de Moana, né? O que esse cara quando tirou uma joia, né? A joia do equilíbrio, a joia que dá a vida e tenta roubar para dar para os homens, parece com o quê? Parece com Adão e Eva, né? Que vai lá, o demônio vai lá e manda ele ter o poder da vida e da morte, só que dá tudo errado, né? Tá vendo? Foi roubar. E como é que Moana conserta? Moana conserta colocando o coração de volta no lugar certo, ou seja, trazendo a ordem de volta, né? As coisas ordenadas que são importantes. Então, em qualquer situação, se a pessoa tiver boa vontade, né, e tiver esse olhar, você consegue trazer isso para as evangelizações. Traz esses desenhos para as evangelizações. Pega a Bela e a Fera, né? Por que se transformou na fera? Qual o simbolismo da fera, né? A fera ali é aquele homem que, por causa da sua ferocidade, dos seus vícios, ele se transforma uma fera violenta, né? E o que tira ele? O que tira ele é o amor, né? A volta para sentir aquele amor. Então você pode trazer isso para a evangelização, as crianças vão adorar e elas vão, o melhor de tudo é entender. Elas vão entender, porque não vai entender, elas têm essa capacidade de analogia, analógica enorme de fazer essas referências. Então a gente pode trazer isso para os adultos também, os adultos querem comer pipoca e assistir esses bons filmes. Agora, se tiver A Vida Além da Morte, não sei o que, aqueles filmes, né, Ghost, né? Cara, Ghost eu acho um dos piores filmes que você tem para trabalhar com o espírito. Tá tudo errado. Tá tudo errado ali no Ghost. O cara vem pra se vingar e é do bem, procurando a justiça. Caramba, tá tudo errado. Incorpora e lá vai, e bota na. Não, mas é um dos filmes que mais são utilizados, né? Mas eu sei que o seu favorito é Nosso Lar. Mas o nosso lar. Olha só olha o que a gente consegue fazer, cara. Veja só que coisa incrível. Analisando o nosso lar, agora analisando no ponto de vista literário, né? Que é bem interessante. Quando o André Luiz ele se propõe, o que o autor André Luiz se propõe quando ele vai escrever o livro Nosso Lar? Ele vai tentar transformar em linguagem literária uma experiência que para nós é indizível, porque os nossos referenciais de vida espirituais eles são sempre deficitários e limitados. Por quê? Porque está encarnado. Simples por isso. E tudo que a gente faz encarnado, a gente tem como comparação coisas da Terra. Então veja, o que André Luiz faz? Ele está vivendo algo no mundo espiritual que não tem palavras para nós aqui. Então, onde é que está a sacada de André Luiz? É tentar transformar através de analogias e símbolos que se referem a outras coisas o que ele está vivendo lá. Isso é riqueza literária. E se o movimento espírita lesse o Nosso Lar nessa perspectiva, era top, porque ele não iria perder. Só que quando ele pega uma literatura e lê como um livro doutrinário, ele perde o nível simbólico e esculhamba o nível doutrinário. Porque não foi esse o objetivo do André Luiz. Se fosse esse objetivo, ele tinha usado uma linguagem mais técnica e não romanceada.
Entende como isso é grave no movimento espírita? Ele não consegue, ele abre mão, as pessoas de uma forma geral, elas abrem mão dessa parte rica da simbologia, da analogia, que foi feita de forma muito boa. Meu amigo, eu não quero saber se no mundo espiritual eu tenho casamento, ali como eles fazem aquela cerimônia de casamento, ou então, sei lá, se tem passarinho no mundo espiritual que botou ovo. Perceba o que ele está lhe dizendo. As pessoas vão se relacionar de forma num casamento, entre o caso. O que vocês têm aí de casamento é uma coisa muito melhor aqui. Olha como é bonito. Ele tenta criar uma imagem. Ah, eles estão num lago. Tem um lago lá, meu filho. Lago é um momento de bucolismo, de coisas agradáveis, de ter um passarinho ali cantando, de ter uma reunião. Ah, não tem essas telas lá, não precisa, porque é pensamento. Meu filho, como é que ele ia falar do negócio de transmissão de pensamento? Ele tinha que usar um termo que fizesse uma relação para você saber como é maravilhoso você ver uma projeção real ali, está reunido, uma projeção que você sente, por exemplo, né? O amor que aquela pessoa que está fazendo a palestra está falando, que você não tem na televisão. Você não sente um amor, mas lá você sente o fluido daquela pessoa que está falando que sendo você. Como é que ele ia falar isso se não foi na linguagem que ele usou? Mas veja, quando eu abro mão disso aí na literatura e tento fazer... Aí quando você tenta explicar, meu filho, ele não teve uma intenção doutrinária. Ele não quis ensinar como é o mundo espiritual de forma física. Por isso que ele usou analogias. Quando você pega... Isso é sempre assim. Se você pegar uma analogia e você transformar ela em uma identidade, você desconfigurou a analogia e vai dar errado. Você vai dar, porque as figuras de linguagem não têm objetivo descritivo absoluto, e sim o objetivo de tentar nos dar uma ideia daquilo que ele está falando. Então esse é um problema gravíssimo, né? E básico, inclusive, né? Se eu pego uma analogia, o que é uma analogia? É uma mistura de semelhança e diferença, né? É analógico o que você está falando. O casamento católico, por exemplo, dogmático, ele é analógico ao casamento espírita. Por quê? Porque tem semelhança e diferença. Então, não tem como eu juntar os dois ali, nem vai ter o mesmo efeito. Vai ser um efeito terrível se você trazer essa identidade quando é uma analogia. Então, André Luiz, quando traz as analogias muito bem feitas, inclusive, tem muito cara que é amigo meu, conservador espírita. Quando eu falo isso, o cara fica louco, porque não... Analogicamente, as analogias que ele faz são muito boas. Ele consegue colocar romantismo, beleza, desespero, dor, sofrimento. Ah, é porque ele está ali na lama. Meu filho, a lama é feita de quê no mundo espiritual? Não são de miasmas deletérios, não está querendo dizer isso, ele está tentando demonstrar o sofrimento, o grau de sofrimento. Imagine se você, nessa situação, seja transportado por ela através da descrição que ele está fazendo. Então, não perca tempo em tentar fazer referências de identidade onde está sendo feita analogia, que você vai perder o sentido da coisa. Né? E não vai aprender. E pior, não vai aprender, porque não é doutrinário, cara. Não é doutrinário. Ah, mas Kardec não falou sobre isso. Exatamente, Kardec não fez esses romances, porque ele sabia que, tendo a base, alguém lá na frente iria fazer. Não estava no plano doutrinário, não estava no plano, não deu tempo, inclusive, né, dele fazer. Então, mas Kardec não faz essas histórias, não conta essas descrições. É porque, exatamente, o sentido literário teria que ser feito depois, onde o sentido doutrinário já estivesse estabelecido. Então, Chico tem o sentido doutrinário e ele pôde, através disso, construir os espíritos através dele, claro, né? Com esse sentido doutrinário, construir todas essas histórias belíssimas para poder a gente aproveitar. Então, assim, né? É uma coisa de... Tadeu, uma coisa interessante, porque quando eu comecei a escrever, eu não preocupava muito da questão de citar André Luiz. Mas como o movimento espírita virou criou uma ojeriza para tudo que vender, eu parei de citá-lo, a não ser quando ele complementa outros autores. Sim. Ok? Sim. Mas especificamente no caso da possessão, que eu fiz uma pesquisa em função do fato real que aconteceu comigo, e aí primeiro eu fui nas obras de Kardec, levantei tudo. Depois surgiu aquela ideia maluca. E André Luiz não disse nada? O cara, tá tudo lá. Uhum. Tecnicamente está tudo lá. Você vai pegar Missionários da Luz e nos nomes da mediunidade, a questão da possessão está lá dentro, ou da incorporação, que possessão e incorporação para mim são termos diferentes para designar a mesma coisa. Tá? Então o médio de incorporação está lá, tem lá. E tem um capítulo lá, 16, se não me engano, do Missionário da Luz, que o título é
incorporação. E aí? Perfeito. Pois é. Aí você Então. fala os caras. Então, a gente não pode, assim, na verdade as pessoas não pode se exigir muito, né? Porque às vezes tem uma certa limitação em conseguir fazer essas análises. Mas o fato é que não há problema nenhum em a gente fazer qualquer estudo comparativo. Na verdade, os estudos comparativos são muito saudáveis em qualquer ciência. Até para testar os níveis epistemológicos da teoria. Uma teoria, ela só é forte, não é quando ela simplesmente é aceita. Qualquer teoria científico-filosófica, ela só é forte porque ela vai sendo testada e ela vai resistindo o seu núcleo duro, né, o hardcore dela, que é aquele núcleo de princípios, porque toda doutrina tem um núcleo de princípios, chamado de hardcore, né, ali onde vai estar os princípios ali bem explicados, e tem os cinturões. O que são os cinturões? São as teorias que estão flutuando ao redor daquilo ali e que precisam ser testadas. Nenhuma doutrina ela vai começar a modificar-se indo direto lá no núcleo duro. Porque quando acontece isso, ela já virou outra coisa. Primeiro, as doutrinas acessórias, as teorias acessórias, elas começam a ser testadas por essas comparações, por estas análises. E uma doutrina não tem que ter medo disso. José Plano Pires, inclusive, deixa isso muito claro quando diz assim, ó, a doutrina espírita, ela resistiu às maiores revoluções do pensamento humano e nenhuma das suas doutrinas, nenhum dos seus princípios foram refutados. Aliás, foram confirmados. Foram corroborados. Isso mostra o quê? Força. A doutrina tem força. Agora, uma doutrina que as pessoas têm medo de testar porque não quer comparar, com medo da sua segurança doutrinária ser atingida, então ela não entendeu ainda a doutrina espírita, ela não entendeu de ciência e de pesquisa. Então, não tem problema, testa e vai. E eu digo assim, ó, desenvolve entre aspas, não vou colocar, tá? Desenvolve essas incoerências que você achou entre a doutrina e aquilo que você está pesquisando. Vai lá a fundo mesmo, cara. Cava, não tenha medo de cavar. Por quê? No máximo que você vai conseguir é colaborar e demonstrar que você está certo. E a doutrina vai fazer o quê? Ela vai, o que foi Kardec disse que a doutrina ia fazer? Iria absorver isso. Ela não iria ter como um herege queimar o cara e queimar o espírito do cara. Era absorver aquilo ali como algo benéfico. E é benéfico. Qualquer ciência que queira sobreviver, ela tem que estar disposta a ser criticada, analisada e, inclusive, em alguns pontos, ser refutada. Porque se não tiver isso, não é ciência, é dogmatismo. Né? E a gente não pode chegar no dogmatismo porque ele é tentador, tá? Vejam só, o dogmatismo, por que ele é tentador a gente ficar? Porque dá segurança psicológica. Você tem segurança. Você diz assim, rapaz, minha doutrina tá certa. Né? E aí não venha falar sobre esse negócio, não, que minha doutrina tá certa, eles não venham atrapalhar o negócio, não, que tá muito bom aqui do jeito que eu tô. Né? Então não tenho condições, não venha falar sobre isso. Então ela dá segurança, ela dá uma espécie de superioridade, né? Por exemplo, os veganos ali, né? Que assim, só porque não come carne, aí o cara, não, eu sou superior moralmente porque eu não como bicho, né? Não tô fazendo mal. Então, dá uma certa superioridade, né? A doutrina é inquestionável, né? Então, claro que isso é completamente enganoso. Porque, na verdade, quando você está entrando nisso aí, você está andando para trás. Quem fica no dogmatismo vai para trás. E a doutrina espírita, ela vai sempre acompanhar os passos do progresso. Não tem como. E quem não acompanhar isso aí vai ficar para trás e vai ficar ali isolado. Perfeito, perfeito. Bem, então, chegamos ao final do nosso programa de hoje. Realmente, né, é um papo que certamente o Tadeu, numa outra oportunidade, quem sabe, né, Tadeu? Desenvolver alguns desses pontos. Uma alegria. Né? Mas acredito que, pelo que tivemos aí, foi muito bem compreendido aí por todos. Bem, Paulo, então, alguma palavra para nós encerrarmos? Não, só agradecer ao Tadeu e esperamos outra visita, né, Arthur? Vamos dizer assim, né? E agradecemos aí aos amigos que estiveram acompanhando nossa live ao vivo e forte abraço a todos, né? E, Tadeu, antes de a gente encerrar, onde é que, assim, aí na sua cidade, você está vinculado a algum centro, as pessoas que quiserem assistir palestras suas, podem se dirigir para onde?
Sim, eu faço parte do Núcleo Espírita Alta de Souza, né? Olha aí. Que aqui no Natal faz muito. Alta de Souza é uma personagem muito querida aqui, né? Que ela é do interior daqui, de Macaíba, né? E aí eu faço parte do Núcleo Espírita Alta de Souza. E lá eu tenho basicamente, na parte de estudos da mediunidade, a gente faz um trabalho já há mais de quase 20 anos aí no estudo da mediunidade, e palestras também, segunda ou quarta-feira. Nós temos palestras públicas, de vez em quando eu estou lá. E nos outros centros aqui em Natal, e alguns, Paraíba também, a gente faz algumas palestras e cursos, né? Então nós temos aí já um tempinho aí caminhando, aprendendo com os nossos irmãos que querem estudar. E foi um prazer estar aqui. Na verdade, eu sou meio tiete de vocês, né? Assim como eu admiro muito o trabalho de vocês, e participar aqui, estar participando é tipo ir no show da Xuxa, quando eu era criança, né? De poder participar com vocês. Graças a Deus a internet aí, né? Nos permite essa troca de ideias, esse acesso muito maravilhoso, a gente poder ter contato com pessoas que... a minha admiração por vocês não é nada pessoal assim, né? Porque eu não os conheço pessoalmente, mas é uma questão de gostar do caráter da pesquisa de vocês, né? Da seriedade. A gente sabe da dificuldade que pessoas como vocês, que já têm um certo destaque aí no movimento espírita na internet, têm enfrentado, né, com todos esses aperreios que estão passando. O Arthur aí num trabalho aí muito forte desde muito tempo, né, trabalhando aí. O Paulo Neto também, nos seus escritos, que eu acompanho no Facebook, todas as publicações ali, briguei já um pouquinho com ele também. Mas foi uma alegria, cara. Para mim foi uma alegria muito grande estar aqui, uma honra poder participar e, de alguma forma, vocês terem a paciência auditiva, né? De ficar escutando aqui. Nada. O que a gente tá falando. Foi uma alegria. Obrigado aí também pelos nossos participantes. Fernanda tá por aí, eu vi Silvia também tá por aí, Silvia tá por aí, né? E vamos espalhar vamos espalhar essa live de hoje aí por aí, para que a gente possa aí levar essa reflexão e, quem sabe, né, as pessoas do centro começarem a sugerir essa leitura, essa literatura, para as pessoas consumirem e realmente expandirem, como você falou, expandirem verdadeiramente essa consciência. E não com sacadas místicas que não vão, né, fazer nenhuma diferença, pelo menos a princípio. Verdade. Não fazem, não aprofundam em nada. Muito bom, muito bom. Então, fica aí, né, o convite. Obviamente que a gente vai ver a data direitinho, bem mais para frente, né, para o Tadeu respirar aí. Ele tem compromisso no centro dele às quartas-feiras, mas aí já fica o convite previamente feito para uma próxima oportunidade. Isso aí. Então, à disposição. Valeu. Agradecemos aí também a audiência de todos na noite de hoje. E daqui a 2 quartas-feiras, né, a não ser essa próxima, estaremos de volta em mais um Polêmica Espírita. Esse que será o próximo, nosso de número 137. Então, uma boa noite a todos e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite, fique com Deus. Tchau, tchau.